que é o poder moderador? A Constituição brasileira foi feita logo após a independência que deu-se em 22, em 2 anos o Brasil tinha uma Constituinte. Foi a Constituinte que elaborou uma Constituição, que essa Constituição é a Constituição de 1824. Ela é outorgada à nação em 1824. É um erro dizer que a Constituição foi imposta. É isso que eu ia te perguntar. É um erro, Por quê? porque na verdade a Assembleia Constituinte começou a demorar muito. Primeiro, numa época em que se defendia o absolutismo, ele era a Assembleia foi eleita. Entretanto, a Assembleia não chegava a uma conclusão, não chegava a um final. Entretanto, eles tinham já feito grande parte da Constituição. Dom Pedro I pegou todo aquele trabalho e terminou aquela Constituição. Então, agora, evidentemente, assistido por gente. Claro. E outorgou. Mas como outorgou? Primeiro, essa Constituição foi ser aprovada por todas as câmaras municipais do Brasil, coisa que nenhuma Constituição foi feita. A gente não sabe disso. Todas as câmaras foi mandada às câmaras municipais e voltou, então, para o imperador, e aí foi outorgado. Então, descer a esse nível municipal, nenhuma Constituição na história do Brasil tem essa mesma característica. O poder moderno. Vamos voltar. Então, a Constituição brasileira está feita, a Constituição de 1824, está feita muito inspirada em Benjamin Constant, o suíço, não o Benjamin Constant da República. Divide os poderes em poder executivo, judiciário, legislativo e um outro poder que ele chamou de pouvoir royal. Esse pouvoir royal foi traduzido para nós como poder moderador. E essa palavra moderador, esse termo, mostra muito bem do que se trata. É o poder que modera os embates entre os 3 outros poderes. Então, esse é um privilégio do monarca, no caso do Brasil, do imperador, em havendo briga entre esses 3 poderes, ou havendo qualquer discordância, então o poder moderador é exercido. Mas essas críticas que fazem, que ele era autoritário, que ele escolhia primeiro-ministro, ele fazia... Não, a gente está aqui para esclarecer, como é que ele fazia isso? Não, o poder moderador o poder moderador não escolhia o primeiro-ministro. Veja bem, o parlamento era eleito e os deputados ofereciam ao imperador uma lista de 3 nomes, certamente da maioria, do partido de maioria. O imperador tinha o direito de escolher um desses 3 nomes. Esse era o poder moderador. O poder moderador ele era exercido em grandes situações. Por exemplo, na Guerra do Paraguai. Por exemplo, na Floresta da Tijuca, hoje patrimônio da humanidade. O imperador viu exatamente o problema da água, né, do ambiental que se tinha dado no Rio de Janeiro com o corte, a plantio do café na Floresta da Tijuca, na atual Floresta da Tijuca. Então ele desapropriou e mandou plantar a floresta de volta, inclusive com os mesmos percentuais botânicos lá, de plantas que havia, sendo observada essa Mata Atlântica pelo Exército Brasileiro no Espírito Santo. E nessa mesma medida houve o replantio da Floresta da Tijuca, hoje reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Então veja essa visão do monarca no que se refere ao futuro e ao bem-estar, essa coisa toda. Isso no século XIX não era muito comum. Agora, olha só, você havia estabilidade na monarquia, né? A gente sempre viu muita estabilidade, período de estabilidade no Brasil. Quais seriam os motivos das revoluções, né? Principalmente da Farroupilha, que eu acho que foi... As revoluções que houve no Império geralmente se deram na minoridade do imperador, exatamente num período que a gente poderia chamar período republicano. Olha. Entre a abdicação de Dom Pedro I e a maioridade de Dom Pedro II, você tinha umas regências que foram trinas, una, provisória. E esse período a gente podia chamar de republicano, porque você não tinha fiscalização do monarca.
Dom Pedro II era uma criança, né? Ele tornou-se imperador aos 5 anos e, naturalmente, não ia governar, reinar aos 5 anos. Ele já reinava simbolicamente. Uma curiosidade disso é a sabinada revolução, por exemplo, a Revolução da Bahia, a Bahia se declarava independente do Brasil e uma república enquanto durasse a minoridade do imperador. Depois eles voltariam, entendeu? Isso não está no livro, eu não sabia. Depois eles voltariam? Depois eles voltariam. E a Farroupilha? A Farroupilha foi mais forte, né? A Farroupilha era uma revolução separatista, foi... O Rio Grande queria isso, talvez influenciados pelas republiquetas que se formaram em toda a América Latina, essa colcha de retalhos, né, e que se formaram exatamente porque, pela falta de um espanhol, tudo estava certinho e calmo. Né. Depois, com a prisão do rei e a invasão de Napoleão na Espanha, eles se soltaram, fragmentaram, e isso em prejuízo de um possível império que se poderia ter se formado. Exatamente, até independente da Espanha, como aconteceu com o Brasil, né? Mas poderia haver, muito se falou do Império do Peru, né? Que seria a capital em Lima e descendo até a Argentina, a Chile. Não houve tempo para a família real espanhola fazer isso? Porque... O problema é que a família real não se trasladou, como foi o caso portuguesa, né? E foram presos, né? E, portanto, o rei, se não me engano, Dom Fernando, estava preso. E não havia um governo, não havia uma presença monárquica nas colônias espanholas. Né? No caso do Brasil foi diferente, porque a família se trasladou. Né? O erro dizer que muita gente pode dizer isso, mas ele fugiu de quem? Fugiu de Napoleão. Então, eu aconselho a todos os que dizem que Dom João VI fugiu para ver duas coisas. Primeiro, fugiu de quem? De Napoleão. Então, abrir o livro Memórias de Santa Helena, de um senhor chamado Napoleão, e dizer que, quando ele diz que ele teve 3 grandes inimigos: o inverno russo, a armada inglesa e o príncipe regente de Portugal. Interessante notar que desses 3 grandes inimigos, só um deles é uma pessoa. E essa pessoa é o dito fugido, né? Eu acho que ele era muito inteligente. Ele foi. Na queda de Dom Pedro II, na tua opinião, qual foi o principal motivo, né, da derrubada da monarquia? Bem, se fala das 3 grandes questões: a questão religiosa, a questão militar e a questão da escravidão. A monarquia executando a lei, né? A questão religiosa, você sabe do que se trata, né? Foi a prisão de 3 bispos, porque eles começaram a expulsar maçons de suas... Maçons da igreja. Maçons das irmandades religiosas. Eles não poderiam fazer isso legalmente, porque... Só porque era maçom? Os motivos teológicos disso, a gente não dá um outro assunto, inclusive eu também não sou a pessoa ideal para explicar. Mas o fato é que o Papa escreveu. Mas essas bulas, como eu lhe disse, pelo fato do Brasil ser um país oficialmente católico, precisavam ter o beneplácito do imperador. E não houve esse beneplácito. E os bispos, então, aplicaram nas suas dioceses a expulsão. E aí o governo reclamou, e aí os bispos foram presos no Forte São João, no Rio de Janeiro, e essa foi a chamada, pode ser tipo com uniformes, inclusive comandado por um republicano de primeira hora, Sena Madureira, e Dom Pedro II primeiro quis saber onde é que estava o dinheiro. Isso foi um problema, foi o primeiro embate com os militares. E o segundo foi o problema da Guerra do Paraguai, do Dom Pedro II, que, como todo mundo sabe, era um homem muito pacífico e jamais quis guerra. Ele queria diminuir o exército. Então, isso não era uma questão... O tamanho do exército, porque nós tínhamos um exército grande,
porque precisamos desse exército de uma hora para outra. Eu quero lembrar que o exército brasileiro, que não era um exército dos moldes normais, era composto de 20 mil homens da Guarda Nacional. Quando nós fomos invadidos pelo Paraguai, hoje até se diz que nós fizemos uma guerra de genocídio no Paraguai, só que o Paraguai tinha 80 mil homens em armas, treinados por oficiais franceses. Um exército O poderoso. Paraguai com 80 mil e nós, o Império do Brasil, tinha 20 mil. Então nós tivemos que fazer um exército que invadiram o nosso território. Nós não entramos em guerra atacando o Paraguai, foram eles que nos invadiram. E tivemos que fazer esse exército. Agora, depois da guerra terminada, nós não tínhamos necessidade de um exército tão grande. Então a ideia era diminuir o exército. Então houve outra vez um embate com o imperador. E a última questão da escravidão, ao contrário do que todo mundo quer fazer parecer hoje em dia, a família imperial sempre foi abolicionista. E ninguém, como o imperador Pedro II e a princesa Isabel, todo mundo sabe, era mais abolicionista. Dentro do Paço Isabel, hoje chamado Palácio Guanabara, os príncipes, filhos da princesa Isabel, editavam um jornal abolicionista, um pequeno jornal, mas era um jornal abolicionista. E a princesa Isabel fez tudo para conseguir a abolição dos escravos. E conseguiu, na verdade, porque foi através de maneiras, de caminhos políticos e conseguindo nomear um ministério abolicionista, que ela conseguiu a lei áurea. Uma das críticas que... Veja bem a questão, pergunta-se, se ela fosse abolicionista, por que ela não assinou uma lei? Não fez antes. Isso contradiz a própria democracia. O parlamento enviar a lei. Então, o que ela podia fazer é pedir ao parlamento, ou incentivar o parlamento, recomendar. O parlamento era escravocrata, então. Não era, né? O governo. O Barão de Cotegipe. Eles eram escravocratas, fazer essa manobra. Exatamente. Era o parlamento que mandasse a lei. A lei que eles queriam. Só que eles não podiam obrigar o parlamento. Senão, aí sim seria um absolutismo. Eis a prova de que, como diz muito bem João Camilo de Oliveira Torres, o período do reinado de Dom Pedro II foi uma democracia coroada. Quer dizer, você tinha um governo escravocrata, abolicionista. Um chefe de Estado completamente abolicionista. Dava um certo conflito. Também uma das críticas era na abolição, não houve uma distribuição de terras, não assentaram os libertos, né? Como é que você vê isso? É uma crítica que fazem a monarquia. Ler a última fala do trono. Quando Dom Pedro II recomenda que se indenize a todos os libertos, né? E era plano da princesa Isabel distribuir terras e até uma indenização, tinha que ser uma indenização milionária, mas uma indenização para que as pessoas pudessem começar a vida. Não houve escravos, né? Que eles queriam ser indenizados. Essa é a questão que era um problema que se discutia. Como é que seria, qual era o impacto da economia, com um escravo. O sistema escravocrata é um sistema perverso, onde o elemento escravo é considerado um objeto, um instrumento de trabalho, um bem de capital, bom economês. Então, um escravo era uma coisa cara. Manter um escravo, manter um escravo e para comprá-lo, e para comprá-lo também, ou vendê-lo, era uma coisa clara. Então, evidentemente que parte da fortuna, ou parte da riqueza do senhor de escravos estava no elemento humano. Mas mesmo assim, a princesa Isabel viu o aspecto humano da coisa, e sabendo, inclusive, que perderia o trono, ela assinou a Lei Áurea. O Barão de Cotegipe, no dia da assinatura da lei, dia 13 de maio, ela disse, quando foram cumprimentá-lo, o Barão passou também para cumprimentá-la, e ele disse a ela, ela disse a ele, então, senhor Barão, ganhei ou não ganhei a batalha? E ele respondeu a ela, ganhou, Alteza, mas perdeu o trono. Você sabia? E ela disse, 1000 tronos eu tivesse, 1000 leis igual a essa eu assinaria.
Isso aí tem que ser falado mais aí por vocês, que são monarquistas. Alguns dizem que Deodoro tinha tirado o chapéu para aclamar o imperador. Outros dizem que ele proclamou a república. Na verdade, não sei quem tem razão. Também não vem muito ao caso. O que se deu foi, de fato, que eles fizeram uma reunião e proclamaram uma república que seria provisória até que houvesse um plebiscito para que o povo escolhesse entre república e esse plebiscito foi logo após... Esse plebiscito demorou 103 anos para aparecer e que, na verdade, foi feito em condições muito duvidosas, né, e precárias. O Exército Brasileiro matou, sob Floriano, 150 mil pessoas. Isso é muita gente para morrer, sem guerra. Matar nacionais porque eram monarquistas. Pobres, monarquistas pobres. Canudos, todo mundo sabe, não tinha ninguém rico ali. O Exército Brasileiro não tem que ter nenhum receio da monarquia, absolutamente. A monarquia tem receio do... Não, mas eu também acho que não. No dia que o Exército Brasileiro tiver consciência e voltar a enxergar em Duque de Caxias o grande militar brasileiro, então o próprio Exército não agirá, nem fará nada como golpes, essa coisa toda. Okay. O Duque de Caxias se colocou um dia pela cabeça do Duque de Caxias ser republicano. Mas por que essas revoltas, né, esses movimentos a favor da monarquia, isso na época, né, logo da proclamação, eles foram assim abafados no sentido... Cadê o plebiscito que vocês prometeram? Isso vai ser provisório até quando? E a Marinha só não os estrangeiros. Isso que foi a primeira venda do Floriano. Outra grande ação desse herói nacional, Floriano Peixoto, né, foi a compra daquela esquadra que se chamou Esquadra de Papelão, dos Estados Unidos, exatamente para combater a Marinha de Guerra. Eles fizeram qualquer coisa para se manter no poder e perpetuar-se ali. Na verdade... A influência estrangeira foi apoiando a República. Apoiando a República. Essa história que havia esquadra americana vindo também... Estavam visitando o Porto Brasileiro. Apoiar os republicanos. A ideia... se deu, eu não sei como é que foi exatamente, por que motivo havia, que eles atiraram. E a nossa esquadra estava em Santa Catarina, infelizmente, porque senão a gente teria destruído os americanos. Nós éramos mais poderosos que os americanos, naturalmente. O Brasil na época, parece que era a segunda marinha. Segunda marinha de guerra. Só perdia para a Inglaterra, na época. A segunda marinha mercante do mundo e a quarta marinha de guerra do mundo. Isso acabou. Qual seria o objetivo da República? O que eles alegavam? O que eles defendiam, né? Para mim, o objetivo da República é destruir o Brasil. Isso não tem outra. É destruir. Nós temos toda essa experiência republicana, é uma experiência de desastres. Eu não acredito que haja um brasileiro que seja republicano. Que ele não seja monarquista, eu concordo, mas um brasileiro consciente, que saiba duas coisas de história do Brasil, não pode ser republicano. O Brasil está sem identidade, não há mais conceito de pátria, referência de pátria, nada. Não se tem mais orgulho de ser brasileiro, o que é uma situação muito diferente do nosso período imperial. Isso para uma nação é destruir, quando você destrói a vontade, você destrói a nação. O resto, a grande crise brasileira não é econômica, não é uma crise de produção climática, a crise brasileira é uma crise moral. Logo após o dia 15 de novembro, o que fizeram com a família real? Bem, logo após o dia 15 de novembro, o que fizeram foi expulsá-los do Brasil. Expulsá-los... E por que expulsá-los do Brasil? Por medo da revolta da população. E tanto isso foi verdade que a família imperial foi embarcada num navio Alagoas, no cruzador Alagoas, às 2 horas da manhã. Bem à noite, na calada da noite. Essa posição deles mesmo, havia algum complô, alguma coisa, uma ideia dos republicanos de matar a família real? Não. Eles teriam sido, o povo teria isso é total, efetivamente lenda. Não haveria possibilidade de matar a família imperial. A população se revoltaria imediatamente. Né? O imperador era muito amado e a princesa Isabel
era também muito querida. Ela tinha acabado, por todo mundo, ela tinha acabado de fazer a abolição. O imperador é a manifestação popular, toda vez que o imperador aparecia, era sempre de uma alegria muito grande. Então, falta de respeito, mandaram eles embora de madrugada. Foi de madrugada, eles embarcaram às 2 horas da manhã. Na verdade, até o Conde Deux queria chamar o batalhão do imperador tem uma reação. Porque o questionamento é esse, o Pedro II não o Pedro II proibiu. Não, ele proibiu. Ele não só não resistiu, mas como proibiu, porque ele não queria que nenhum brasileiro derramasse sangue do outro. Esse foi, eu acho que o único grande defeito de Dom Pedro II, porque depois, se houvesse uma pequena rusga ali, uma resistência, porque eram poucos militares também. Não passavam de 300, e na verdade a maioria deles estudantes. Mas os militares, os republicanos, é isso? Os republicanos, exatamente. 300, que foi no Campo Santana, né? Mais tarde, na atual Praça da República. Toda a família tem, né? Claro. E essas coisas, muita coisa foi vendida em asta pública, logo depois da proclamação da República, e alguma coisa foi para o castelo de Eu, onde passou a viver a princesa Isabel com o Conde Deux, na França. Depois, eu acho que, não estou me lembrando agora o ano exatamente, mas Dom Pedro Henrique fez voltar alguns móveis, e quadros, livros. Está falando de monarquia, é bom falar, né? Se existe o ramo de Petrópolis, o ramo de Vassouras, e quem assumiria o trono se houvesse um retorno à monarquia? No caso de uma restauração da monarquia, vamos dizer. Dizem o ramo de Petrópolis e o ramo de Vassouras, erroneamente, isso só porque a família imperial tem uma pequena propriedade Mas falam isso, né? Não existe isso, ramo dinástico e não dinástico. Exatamente. O que existe é um ramo dinástico e um ramo não dinástico. A princesa Isabel teve 3 filhos. Um deles morreu sem descendência, morreu muito novo, com 20 e poucos anos, Dom Antônio. O mais velho renunciou a seus direitos ao trono. Foi Dom Pedro de Alcântara. E logo... Dom Luís, que era o... Dom Luís era o segundo, né? Então, logo, o herdeiro da princesa Isabel, vivo ainda, torna-se Dom Luís. Dom Luís, que foi herói de guerra, chamado pelo rei dos belgas o príncipe perfeito, porque o rei dos belgas disse, o rei Leopoldo disse que era um homem como poucos e príncipe como nenhum. Ele era o príncipe, ele deu o título a ele de príncipe perfeito. Bem, este filho da princesa Isabel teve um filho, Dom Pedro Henrique, que se casou, já falecido, que se casou com Dona Maria da Baviera, princesa da Baviera, princesa alemã, da casa Wittelsbach, por curiosidade da família da Sícia, a famosa imperatriz da Áustria. E teve, então, esse casal teve vários filhos, dentre eles o atual chefe da Casa Imperial, que é Dom Luís. No caso de uma restauração da monarquia, o imperador do Brasil, de direito ilegítimo, é Dom Luís. Dom Luís. Brasileiros, que nós fomos já um grande país e que perdemos essa posição por causa dos desmandos que a República tem feito nesses 100 anos. Não é este governo. Não é o governo Alpe. O Brasil perdeu o seu rumo. A diferença quando se fala de Império do Brasil e a maneira com que o mundo via o Império do Brasil, as grandes nações viam o Império do Brasil, não é mais a maneira com que o mundo vê o Brasil hoje. O Brasil, o imperador Pedro II, foi árbitro internacional. Quer dizer, era um homem respeitado. O plebiscito, na nossa opinião, não foi um plebiscito válido. Primeiro porque trocaram a data do plebiscito. A emenda popular decidiu ser realizada em 7 de setembro. E eles trouxeram o plebiscito para abril, dia 21. Segundo, porque a família imperial, quer dizer, o ramo legítimo da família imperial e o movimento monarquista não foi legalmente representado no plebiscito. Foi representado por
exatamente. Imagine que Dom Luiz e Dom Bertrand, do primeiro e segundo na linha de sucessão, não apareceram na televisão, como todo mundo sabe e não viu. Mas quem é que estava... E aí quiseram... apareceram alguns príncipes e o parlamento, o Congresso, propondo que se o povo pedisse a volta da monarquia, então que eles escolheriam quem seria o príncipe. Eles quem? Eles, os congressistas. Eleição para rei? Só no Brasil não existe. Exatamente. Quer dizer, já começa errado. Então, eu acho que a falta de conhecimento do povo, infelizmente, essa traição, esse roubo da identidade do Brasil que a República cometeu, o brasileiro não saiba exatamente como é o seu país e não conheça a figura do chefe da Casa Imperial, nem sequer o rosto de Dom Luiz. Então isso é uma subtração de conhecimento, né? O Rod, e do retorno da monarquia, na tua opinião? A restauração da monarquia. Queremos que o Brasil volte a ser o que ele era, o império, um país respeitado, um país rico, uma moeda estável, ao par com a libra esterlina, uma inflação de 2% ao ano. Enfim, gostaríamos de ter orgulho de, quando saíssemos do nosso país, viajássemos, nós gostaríamos de ter orgulho de mostrar nosso passaporte e dizer que nós somos filhos de um império importante. Porque eu acho que, sem entrar eu não gostaria de fazer comentários sobre este ou aquele, mas eu gostaria que o povo brasileiro se lembrasse da situação atual, política brasileira atual, e refletisse se não gostaria de voltar a ter um governante reto, honesto, amante do seu país, como foi Isabel. E como foi Pedro I, que fundou o Império. Então a nossa história nos leva a preferir o que a gente perdeu. Então por que, não sei se responde a pergunta. O que foi tomado. O que foi nos tomado, exatamente.